Gabriel Cavalcante, ao vivo comigo, direto da cidade da polícia, trazendo informações sobre a morte do corredor Ferrinho, correto? Nós temos aí um problema hoje, que é a reclamação das pessoas contra a justiça. A justiça não funciona, isso e aquilo. Essa semana eu já comentei sobre isso. Comentei dizendo o seguinte, olha, gente, nós temos um caso que até então era tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, mas já passa para homicídio. Porque o corredor, o engenheiro, o Ferrinho, morreu no hospital após 28 dias. E o Gabriel vai trazer pra gente justamente os desdobramentos disso, tá em frente, ao vivo, de frente à cidade da polícia. Gabriel, o que você apurou, o que você tem pra gente ao vivo no Mete Bronca sobre essa morte no trânsito aqui em Boa Vista? Boa tarde, um prazer falar com você. Oi, Bruno, boa tarde para você que está em casa. Pois é, a situação mudou após a morte de José Francisco, que ficou quase um mês internado no Hospital Geral de Roraima em coma induzido. Ele morreu nesse dia 27, no último domingo, e depois de um mês aí de reivindicações da família, também de amigos sobre justiça. A gente acompanhou, falou aqui no Mete Bronca, aqui a gente vem acompanhando esse caso, que a Júlia Gabriele Passos, que foi a causadora do acidente, a motorista que atropelou os 4 corredores, foi presa no local do acidente, mas solta um dia depois sem pagar nenhuma fiança. Só que agora, após a morte, a situação mudou e ela passou a ser investigada por homicídio doloso. Essa informação sobre a mudança no rumo das investigações foi confirmada pela própria Polícia Civil ainda no dia de ontem, né? Nessa terça-feira, na verdade. A gente conversou, tentou contato com a parte, né, da Júlia, mas ela não manifestou nenhum posicionamento e a gente acompanha agora esse desdobramento. É algo que estava sendo cobrado. Você mesmo falou sobre a necessidade de ser mais incisivo após a morte agora do Ferrinho. Em nota, eu vou ler aqui um trecho da nota da Polícia Civil. A Polícia Civil afirma que nas investigações ficou demonstrado que a autora dirigiu o veículo sob o efeito de álcool, assumindo o risco para a ocorrência do grave atropelamento que resultou na morte do empresário e causou lesões em outras 3 vítimas. Você vê imagens dela já presa, horas depois passou pela audiência de custódia e foi liberada sem pagar fiança. Aí, no momento do acidente, ela assumiu o risco, né, Gabriel? Ao beber, ela assume o risco. E esse risco dela não foi bem calculado porque, meu amigo, ela voltou e atropelou 4 pessoas. Isso, a gente sempre sabe que no momento em que a pessoa escolhe beber e dirigir, ela está assumindo risco pelo que pode acontecer naquele momento. A bebida, ela tira ali, né, as nossas funções motoras plenas, então no momento em que ela optou por beber e dirigir, ela assumiu o risco pelo ato ali que aconteceu, pelo acidente que ela causou e pela morte de Ferrinho, que foi uma das 4 vítimas. As outras 3 tiveram graves ferimentos, algumas passaram por cirurgia, todas já receberam alta, mas o Ferrinho, infelizmente, veio a morrer no domingo, Bruno. Pois é, Gabriel, só uma informação, ela continuará respondendo pelo crime em liberdade. Até então ninguém pediu prisão preventiva não, né? Isso, até então a gente acompanhou que já tinha tido pedido, né, de prisão pelo Ministério Público, mas até então ela segue em liberdade, está respondendo aí agora a essa investigação por homicídio doloso, mas ela ainda está em casa, Bruno. Beleza, obrigado, Gabriel Cavalcante, pelas informações. Daqui a pouco você volta comigo com novas informações, tá bom? Tá ok, Bruno, obrigado. Valeu, obrigado, Gabriel. Só pegar aqui, atenção, meu cinegra, só pegar aqui a nota. Então você está vendo a repercussão do caso do Ferrinho. Deixa eu vir para cá, para essa câmera. Nós temos hoje em mãos um acidente de trânsito que aconteceu há 30 dias, onde 4 pessoas foram atropeladas, uma ficou em estado grave, que é o Ferrinho, que acabou morrendo dias depois. A mulher foi presa no local, porque os corredores asseguraram. Você vê que o acidente foi ainda escuro, com tudo iluminado. Aí ela foi segura por eles, ela teria insinuado que não daria nada, riu da justiça. Já de manhã, eles conseguiram segurá-la, a Guarda Civil foi e a levou para a delegacia. Certo? Depois disso, ela foi para a audiência de custódia, onde foi liberada. Até então, não tinha morrido o Ferrinho, não era homicídio, agora se torna homicídio.
E o Gabriel trouxe os detalhes pra gente desse crime, que ela responderá por homicídio doloso. Ou seja, quando ela bebe, ela assume a responsabilidade, assume o risco e acabou matando uma pessoa. Volta pra cá. Eu tô em mãos com a nota do advogado da Júlia Gabriela Passos Mota, que foi quem atropelou o grupo de corredores. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa nota, que a nossa diretora Leiliane trouxe aqui e ela ficou, imaginando. Bruno, olha essa nota aqui. Será que eu estou errada? Eu vou ler a nota para você e eu queria que você analisasse juntamente comigo. A defesa de Júlia Gabriela Passos Mota vem, por meio desta, informar que lamenta o falecimento do senhor José Francisco Gomes, o Ferrinho, que ocorreu no dia 27/4/2025. Que o Senhor Jesus Cristo venha trazer conforto aos familiares e amigos nesse momento de luto, bem como sua esposa e filhos. Mas que esse fato sirva de alerta a todos os praticantes da modalidade, abre aspas, corrida de rua, fecha aspas, que evitem praticar esse esporte em BRs ou RRs, pois o fluxo de carros, ônibus e caminhões é imenso ou intenso, ainda mais que vias onde não existe acostamento ou faixas destinadas para tal prática. Noutro giro, é com pesar que essa nota for emitida. Esta defesa se compadece com tal notícia. Kevin Passos Teles, OAB, do Amazonas. Tá aqui então a nota dizendo então que é para os corredores terem cuidado. Não que eles não tenham que ter cuidado, mas está tirando a responsabilidade da motorista que bebeu e dirigiu da morte e do acidente, ou do acidente e da morte. Então aqui fala que sirva de alerta para todos os praticantes da modalidade corrida de rua. Então quer dizer, a culpa é dos corredores, não da motorista que bebeu e bateu e matou. Tá meio que invertendo as coisas. Lamentar, mais que justo. Eu não esperava outra coisa. Era o mínimo que poderia fazer. Agora, dizer que serve de alerta, então o Ferrinho então serve de alerta para ninguém correr mais. O local é claro, não tem acostamento? Não tem, mas é claro o local. E quem bebeu e bateu e machucou 4 pessoas e matou uma dessas 4 pessoas é que está errado. Então, olha lá. Então você está vendo que era bem iluminado, então não tem para onde correr. Então essa nota aqui talvez cause até mais revolta no caso, tá? Se eu fosse familiar, eu não aceitaria essa nota. Eu não vou rasgá-la porque eu sou um cara hoje que estou evoluído, e respeito o advogado, respeito a mulher que, mesmo que ela tenha matado, ela responde agora e tem que responder mesmo pelo crime, mas essa nota aqui, eu diria para você que ela é até desrespeitosa. Ela respeita no início, mas depois diz que é um alerta para todos os praticantes. Está dizendo então que os praticantes estão correndo risco e que eles são culpados. Se correr na rua pode ser morto. Se beber e dirigir também pode matar. Esqueceram de citar isso nessa nota. Não é fácil, né, rapaz? E aí você pode participar comigo, Dá tempo de você participar. 981170122. A pergunta é simples, quem está errado? O corredor de correr ali num lugar claro, com a roupa fluorescente, ou quem bebeu, dirigiu, bateu e matou? Se você tentar correr num local seguro, você não vai correr em lugar nenhum praticamente. Que é corrida de rua, o nome já diz, no Brasil todo, corrida de rua. Isso não quer dizer, não tira a culpa ou não tira a responsabilidade de quem bebeu, bateu e matou. Que eles têm que ter cuidado? Tem sim. Todo corredor tem que ter cuidado, ciclista tem que ter cuidado. Agora, se eles estivessem no meio da rua, não estavam no meio da rua. Eles estavam do lado. E ali é claro, e é uma reta. Se fosse curva, se fosse escuro, não. Vamos lá, se fosse escuro, fosse uma curva, e se ela não tivesse bebido, eu tenho certeza que ela ia se livrar disso. Ia ser homicídio culposo, quando não há intenção. Concorda comigo? Se fosse uma curva, se tivesse escuro, se estivesse no meio da rua, se ela não tivesse bebido. Vamos lá, bateu, matou, não bebeu, fez o bafômetro, foi presa, lá no juiz da audiência de custódia, ia dizer, olha, doutor, lá era escuro, o pessoal estava correndo no escuro,
ela fez o teste do bafômetro, deu negativo, ela não bebeu, foi uma fatalidade, aí sim ela ia se livrar desse caso. Nesse caso, o advogado vai ter que ser muito bom e o juiz muito desligado da vida e brando para livrá-la de um homicídio doloso. É o que eu penso, tá? Pode mandar mensagem, que a gente vai trocando ideia por aqui daqui a pouco. Mas essa nota aqui, ela, infelizmente, me deixa triste, tá? Me deixa triste. Porque lamenta e tudo mais, a morte do Ferrinho, mas diz que é um alerta. Não era momento para isso não, gente. O momento é de focar em quem morreu. E não em tirar a culpa de quem bebeu, bateu e matou. Não, de forma alguma, a gente não pode aceitar isso.